Bom dia pessoal, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui de volta. Ontem, infelizmente, não tivemos condições de fazer o nosso devocional. Eu fiz na terça-feira um procedimento cirúrgico nos dois ouvidos, nas duas orelhas. E ontem ainda estava meio com muitas dores, mas hoje estamos aqui de volta e dando continuidade ao nosso projeto de trazer mensagens devocionais sobre o livro de Mateus. Hoje nós ainda estaremos falando do capítulo 1, só que no versículo 22 e 23, que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: Mateus 1, 22 e 23, que diz: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vamos orar então? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual faço parte, a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, Pai. Coloca em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Deus, repreende do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo, ó Pai, pelo descanso da noite, pelo ar que respiramos, pela comida sobre a mesa. Deus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, que nos diz: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, conecta diretamente a narrativa do nascimento de Jesus com a profecia do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que destaca a concepção da Virgem Maria e o significado do nome Emanuel, Deus conosco. Então essa passagem não só afirma a natureza milagrosa do nascimento de Jesus, mas também enfatiza a proximidade íntima de Deus com a humanidade através de Jesus. Amém? Então o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é o cumprimento da profecia. E cumprimento da profecia porque ela foi citada ali em Isaías 7,14. Então essa profecia lá do profeta Isaías, esse cumprimento em Jesus, confirma não apenas a fidelidade de Deus, mas também a sua capacidade de operar milagres além da compreensão humana. Isso nos mostra que quando Deus opera milagre em nossas vidas através da fé em Jesus, vai além da compreensão e da capacidade humana. Como foi no caso aqui da virgindade de Maria, que tem até uma narrativa boa ali em Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35, nos mostra ali a concepção virginal de Maria, é um ponto central para entender o milagre do nascimento de Jesus. Então, a virgindade de Maria também quebra as expectativas e as normas culturais, vamos dizer assim, e enfatiza a soberania de Deus na execução do seu plano. O plano era de Deus. Então, a soberania dele estava além, como está também além da compreensão humana e da capacidade humana. E interessante que Jeremias capítulo 29, versículo 11, fala do planejamento divino. Ou seja,
A vinda de Jesus foi um evento planejado e profetizado. Ou seja, a fidelidade de Deus ao seu plano demonstra o seu compromisso inabalável com a humanidade, com o ser humano. Deus tem um compromisso comigo e com você. E isso nos garante a certeza da salvação. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Eu me achegarei, mas chegai-vos a mim. E Paulo, quando ele escreve ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, 20, fala sobre a fidelidade de Deus. E o interessante é que a fidelidade de Deus é um tema recorrente em toda a Bíblia. Então, todas as promessas de Deus encontram o seu sim, o seu cumprimento em Jesus, revelando um Deus que não apenas promete, mas também cumpre de maneira extraordinária e pessoal na minha vida e na sua vida. O segundo ponto que eu quero tratar é Jesus, o Deus revelado, que está bem retratado também no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que nós vamos falar depois. Então, Paulo retrata bem também quando ele escreve à igreja de Colosso, aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, sobre a divindade de Jesus. Embora Jesus tenha vivido como homem, Jesus possuía toda a plenitude divina. E o interessante é que no batismo de Jesus, Deus fala para todos presentes: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então a divindade de Jesus, ela é fundamental para entendermos a sua capacidade de redimir e restaurar a humanidade. Por que isso? Porque somente Deus poderia realizar tal feito. E se cumpriu em Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, também fala sobre a humanidade de Jesus. Então, a humanidade de Jesus é igualmente importante como a sua divindade, porque ele experimentou todas as, vamos usar uma palavra aqui diferente, todas as facetas do crescimento de uma criança, de um adolescente, de um jovem, sabe? Enfrentou a tentação como adulto. Então Jesus enfrentou tudo isso aí, sabe? Então é interessante demais nós entendermos a humanidade de Jesus e ver que a divindade que estava em Cristo não se perdeu por causa da humanidade. Então isso nos ensina também que, por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Então a nossa luta é constante do espírito contra a carne. Jesus teve a humanidade representando as tentações da carne e teve a divindade, poder divino sobre ele. E ele equilibrou, porque somente ele conseguiria equilibrar. Para nós já fica mais difícil, mas é a nossa fé com obras, tendo a predisposição em obedecer a Deus, que nos garantirá a salvação. E Hebreus 4,16 também fala do Deus acessível. Ou seja, através de Jesus, Deus se torna acessível a todos. Então a vinda de Jesus remove barreiras que nos separavam de Deus e nos convida a uma relação pessoal e íntima com o Criador através de Cristo Jesus. Então, o terceiro ponto que eu quero tratar aqui é a experiência de Emmanuel, a experiência de Deus conosco. É um assunto que poucos falam. E Isaías 43:2, que eu até quero ler aqui para vocês, para não esquecermos, né? Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, a promessa de Isaías que Deus estará conosco nas águas e no fogo é vivenciada na presença de Cristo, que nos oferece força, consolo e esperança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Por isso que Ele é Deus conosco. Por isso que Ele é Emanuel. Ele estará conosco. Emanuel, Deus conosco. E na primeira carta que João escreveu, no capítulo 1, versículo 3 ali, retrata bem a comunhão com Deus. Ou seja, através de Jesus, temos a oportunidade de entrar em comunhão com Deus. Então, isso é interessante porque Cristo nos possibilita essa comunhão com Deus. Não é através do pastor, de um pregador, é só através de Cristo Jesus. E foi o próprio Jesus que disse: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. É Cristo. Ah, não, hoje eu vou na igreja tal porque fulano está pregando, fulano ciclano, eu vou sentir a presença de Deus. Não é o homem que traz a presença de Deus, sabe? Então, tem muita gente correndo atrás de profetas e abandonando a palavra. Mas Jesus disse: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Ok? E o quarto ponto que eu quero, quarto e último, né, ponto que eu quero tratar aqui nessa manhã é o impacto de Emanuel na vida cristã, o impacto do Deus conosco na vida cristã. Eu gosto quando Paulo escreve ali na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que trata da transformação espiritual. Nos mostra que a presença de Deus em Cristo tem o poder de nos transformar radicalmente. É transformar a água em vinho. São substâncias químicas totalmente diferentes. Então, através da presença de Deus em nossas vidas, somos renovados, restaurados e reorientados para refletir acerca da imagem de Jesus, do Cristo, impactando todas as dimensões da nossa existência. Tudo. Então, Deus em Cristo em nossas vidas impacta sobremaneira a nossa vida individualmente, a nossa vida como membro de uma família, família esta como membro de uma comunidade e assim sucessivamente. E eu gosto também quando Paulo fala ali em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, que fala da esperança na aflição. Então a presença de Deus conosco através de Jesus nos oferece uma fonte inesgotável de esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Ou seja, nos mostra como a certeza do amor de Deus em Cristo nos sustenta. Então é essa certeza que nos sustenta, nos fortalece e nos assegura de que nada pode nos separar do seu amor, nem mesmo as maiores tribulações. Nada nos separará do amor de Cristo. E em Mateus 4,19, fala do chamado para o discipulado. Isso é interessante porque seguir Jesus implica mais do que apenas acreditar nele. É um convite ao discipulado ativo. Então, esse convite nos mostra como a presença de Deus conosco, através de Cristo, nos chama a seguir seus passos e viver como ele viveu, e viver como Cristo viveu. Como é que nós vivemos como Cristo viveu? Primeiro que Jesus ele venceu as tentações, capítulo 4 de Mateus, que nós vamos falar lá na frente, ele venceu sob o poder da palavra. Ele vivia entre nós, mas com uma autoridade ímpar.
que era a autoridade do seu próprio nome, a autoridade do nome de Jesus. E também tinha algo sobre ele tremendo, que era o próprio Deus. Então nós podemos viver como ele, porque a Bíblia diz: todos quanto foram chamados, foram aceitos, né? Ou seja, nós fomos feitos filhos de Deus, não porque nascemos da carne, mas do Espírito. Não do sangue, mas do Espírito. É o Espírito de Deus que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz que os frutos seguirão os que creem. Simples assim. Paulo, ali na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, fala sobre uma vida de oração. Ou seja, a presença constante de Deus conosco em Cristo deve se refletir em nossa vida diária. Ou seja, uma vida de oração, onde nós estivermos. Tempo atrás, nós falamos sobre Neemias, quando o rei Artaxerxes perguntou o que ele tinha, por que ele estava triste, ele imediatamente orou ao Deus dos céus, em silêncio, ali na frente do rei. O rei com certeza não viu nem ele abrindo a boca, mas ele orou a Deus. Então a vida de oração é aquele momento que nós buscamos comunhão constante com Deus em todas as circunstâncias. E em Atos 1:8 fala do testemunho ao mundo. A presença de Deus em nossas vidas nos capacita a sermos testemunhas eficazes de Cristo. Ficar em Jerusalém, onde vai ser revestido do poder, depois sair a Samaria, Cafarnaum, até os confins da terra. Testemunhar de Jesus não é fácil, mas também não é difícil. Então começa dentro da nossa casa, do nosso lar, com a nossa família. Então eu quero concluir nessa manhã esse devocional dizendo que Emmanuel, Deus conosco, é uma verdade que transcende o tempo e o espaço. Transforma nossa compreensão de Deus e nossa relação com Ele. Então, através de Jesus, Deus se fez presente de maneira tangível e acessível a todos nós, cumprindo a sua promessa de estar sempre conosco, ou conosco sempre. Então, a presença de Deus em Cristo oferece conforto, orientação, esperança e transformação. Conforto, orientação, esperança e transformação. É o que nós temos disponível em Cristo Jesus para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, meu irmão, minha irmã. Abençoe a sua vida e que tenha dias abençoados, alegres e prósperos. Em nome de Jesus.